Teve casos que eu tive acesso que já chegou aí para o Judiciário, chegou aí para o Ministério Público, mas a denúncia foi antes para a Secretaria de Meio Ambiente. Foi um caso em Paulista. E assim, terminava que a prefeitura tinha que ficar indo lá porque estava sempre recebendo denúncia, tinha que ir. Era um caso de... Não era de lei do silêncio, já era um caso de alegação de vigilância sanitária, dizendo que tinha descarte de animal, que não havia, né? Mas era um incômodo que, assim, a pessoa que denunciava, por trás, até bomba dentro do terreiro jogou. Fez uma filha de santo da casa perder uma criança. Então a gente precisa resgatar um pouco do processo histórico-cultural do país, que por muito tempo negou o racismo. A partir do momento que foi sendo desestruturada a democracia racial, nós fomos demonstrando que a sociedade está permeada de diversos racismos. A nomenclatura é importante para que a gente já direcione, porque cada racismo vai ter uma estratégia, uma fonte de ação, não é? Políticas públicas, então é necessário que nós tenhamos bem definidos. Por exemplo, quando você fala do racismo religioso, você já sabe que esse racismo está sendo direcionado para aqueles e aquelas que estão dentro das religiões afro-indígenas, na sua grande maioria. Mas até hoje nós não temos ainda uma resposta, nem da Polícia Civil. O Ministério Público fez uma nota, né, um ofício, eu acredito, e colocou nos outros órgãos de polícia, dizendo que aqui existia um terreiro de candomblé, que não podia ser violado, né, que seria contra a lei, enfim. Mas até agora a resposta da polícia, do IC, nós não temos, do Corpo de Bombeiro também não temos, e segue, né? Final de ano, minha família biológica toda estava aqui, os filhos de santo, né? E por volta das 6h30 da manhã, chegou um rapaz que mora por trás do terreiro, né, dizendo que o quarto do santo estava pegando fogo. E quando a gente chegou, né, no caso, quando os filhos de santo vieram na frente, o fogo já tinha consumido tudo. Né, já tinha queimado o quarto santo, já tinha queimado Palhação, já tinha queimado a casa de Exu, a Jurema, tudo. E assim, foi e ainda é muito doloroso falar sobre a cena, porque quando você chega e vê tudo aquilo que você acredita, né, tudo aquilo que você respeita enquanto sagrado, toda a sua ancestralidade destruída de uma forma tão violenta como foi, é muito doloroso ainda falar. Como as religiões de matriz africana são aquelas que lutam pela diversidade, porque o orixá, a entidade, ele acolhe a todos e a todas. Ele não quer saber qual é a sua sexualidade, o orixá não quer saber aonde você mora, qual é o valor da sua conta bancária, o orixá vai te acolher, é um acolhimento. E também nós pensamos de forma coletiva, porque não existe candomblé, não existe umbanda, não existe jurema sem o coletivo, não é uma religião individualista. Então o que acontece? Isso vai contra uma lógica social individualista, que as pessoas são estimuladas a estarem competindo entre si e que você não cria laços fraternos reais. Eu, no primeiro momento, não quis denunciar, não quis procurar a polícia, porque a gente já vê históricos de povos de terreiro que sofrem esse tipo de violência, esse tipo de retaliação. Né? Nosso corpo negro é violado o tempo todo, nossos espaços de fé são violados o tempo todo, então seria mais um. Mas aí, uma filha de santo minha insistiu muito, disse, não, pai, a gente tem que de fato denunciar, as pessoas precisam saber disso. Né? Até porque foi um incêndio muito grande e a gente viu os objetos jogados aqui, arremessados, os objetos que ficavam depositados no quarto do santo e estavam a 2, 3 metros de distância. Então, assim, o fogo ele não consegue arrastar um objeto de 2, 3 quilos até outros locais. E daí nós procuramos a Rede de Mulheres Negras, né, que nos indicou o Projeto Oxê com a doutora Patrícia. E ela veio até aqui, nós fomos à delegacia, né, e no primeiro momento, quando chegamos na delegacia, fomos barrados de início, né? Vocês não podem entrar, cadê a vacina, o cartão e coisas. E os agentes estavam sem máscara, mas tudo bem, né? E daí você já sofre mais essa violência. Depois seguimos para o Ministério, fizemos a denúncia, seguimos para o Ministério Público para também protocolar essa denúncia. Aqui em Pernambuco eu diria que a gente avançou bastante na discussão e em algumas práticas, tá? Mas assim, ainda é muito difícil
você trazer colegas no Ministério Público. As outras instituições eu não vou nem falar, que eu costumo dizer, gente, a gente tem que fazer o dever de casa. Não adianta a gente falar do Judiciário, da Defensoria, da Polícia. E o que é que nós, Ministério Público, estamos fazendo? Que somos os protagonistas da implementação das leis, né? Nós somos o órgão fiscalizador. Então, a gente não pode ficar... Claro que todos os órgãos são racistas, todas as instituições brasileiras, né? Então, mas a gente tem que se olhar. Aí eu costumo lembrar isso, né? Então, eu diria que a grande dificuldade é fazer com que as pessoas compreendam que o racismo é uma grave violação de direito. E, como tal, ela deve ser compreendida e ter uma resposta institucional para esse enfrentamento. Veja, a gente tem um STF, um Supremo Tribunal Federal, que em seus julgados reconhece racismo religioso e se manifesta nesse termo. Ou seja, a nossa Suprema Corte entende que existe um tratamento diferenciado para as religiões, indiscutivelmente. Quando a gente fala do dia a dia do judiciário, aí a gente percebe que existe um posicionamento mais divergente do que esse do STF. Por exemplo, nós vemos, né, audiências com magistradas e magistrados com Bíblia na mesa. Nós vemos varas, nós vemos plenos de tribunal, como a gente tem, com imagens cristãs, né? Imagens que remetem a uma religião específica, e isso indiscutivelmente, ainda que não seja formalizado, passa uma mensagem subliminar, que eu acho que nem é subliminar, é uma mensagem explícita de que aquele judiciário prima por proteção de uma religião. Isso é péssimo. A gente precisa avançar para que as instituições estatais, para que o Estado se coloque numa postura de laicidade, que não manifeste, não professe qualquer tipo de crença, religião ou apoio. É meio complicado, né? Porque a gente antes precisa entender também que o racismo religioso ele se diversa de várias formas, e aí ele pode ser considerado um crime, tipificado por uma lei federal, mas também ele pode aparecer de outras formas, como a gente não pode realmente assim, diretamente, não consegue, né, pela interpretação do judiciário, dizer que se trata puramente de racismo religioso. Até porque, pela pesquisa agora, a gente localizou que só tem, dentro da Vara de Olinda, um processo que versa sobre racismo religioso. Mas os demais que versam com sacerdotes e terreiros, a gente tem, vamos dizer, perturbação do sossego, que tem mais de 1.300 processos. A gente tem outro também no nome de intolerância religiosa, que também é muito difícil de aparecer esse nome nos processos. Ele sempre está mascarado. Então, assim, o que a gente pode se fazer valer? Perturbação ao sossego. A gente tem a Lei 12.789 de 2005, que diz que templos religiosos não são vedados pela lei do silêncio. Mas a polícia insiste em bater na porta do terreiro, sob denúncias de dizer que o barulho está perturbando a população ali no entorno. E isso não deixa de ser uma forma de ser a representação maior do racismo religioso. Bom, a educação sozinha não vai fazer a transformação necessária, não é, do que nós precisamos. Mas o que eu posso garantir é que, se nós criarmos mecanismos de trazer a cultura negra e a cultura negra religiosa para os espaços educacionais, nós vamos desmistificar o grande preconceito que se tem, porque a maioria das pessoas não conhecem as religiões de matriz africanas, e não conhecendo, elas criam, não é, e projetam situações que não nos pertencem. E o maior problema é uma formação com esses agentes da polícia, de ter um discernimento, e até da própria equipe que recebe a denúncia já tem uma barreira de dizer assim: epa, aqui tem uma lei, se é um templo religioso, como que eu vou chegar lá e dizer que ele tem que cumprir a lei de silêncio, se a lei de silêncio não se aplica a ele? Segundo lugar, a gente não tem uma delegacia de crimes raciais nem de intolerância. Eu acho que esse é um ponto que falta no Estado, que
poderia tratar especializadamente sobre esse tema, que a gente sabe que não tem um tato realmente dos agentes de polícia, nem da polícia como um todo sobre isso. E em terceiro, quando o caso já judicializa, eu acho que o problema também está muito sobre a aplicabilidade, porque dentro da questão da igualdade, né, a Constituição está bem bonitinha, dizendo que todos somos iguais perante a lei, porém há uma tremenda disparidade no sentido de que as pessoas compreendem a igualdade enquanto igualdade de indivíduos, e a gente tem que entender que, na verdade, a igualdade ela se dá por grupos sociais. Então não tem como a gente pautar a igualdade de dizer, mas fulaninho tem isso e eu não tenho, mas ele não tem, mas a gente tem o mesmo direito. Não é assim. A gente sabe que a branquitude tem um grupo de direitos, né, e uma aplicabilidade do direito muito melhor do que para a população negra. E isso se enquadra desde a educação até o exercício da própria crença, da própria fé. A parte mais alvissareira, né, para o combate ao racismo no Brasil, pelas instituições, e aqui eu estou falando do sistema de justiça, né, que inclui o Ministério Público, a magistratura, a defensoria e segurança, como a polícia, há uma preocupação de se estabelecer locais nessas instituições, espaços que se possibilite essa discussão e prática, porque não adianta a gente ficar só falando e nem ficar, como eu disse, esperando que todo mundo compreenda o racismo, que todo mundo estude, mas se conhecer a legislação e interpretá-la de uma forma sistemática, com os tratados e a Constituição brasileira, já está de bom tamanho. Quando a gente tem um caso de racismo religioso, a OAB consegue se fazer presente por meio das suas comissões e nesses espaços dá todo o suporte necessário, seja na fase policial, seja na fase judicial. A gente faz a acolhida, né, das lideranças religiosas que estão envolvidas. Eu queria deixar como mensagem que tudo isso só está sendo possível porque o movimento social, o movimento pessoal de terreiro, o pessoal, as organizações das mães que têm seus filhos exterminados, né, as organizações das mulheres negras, de um modo geral, as organizações dos movimentos sociais, de um modo geral, tá? Não vou restringir aqui as mulheres negras, mas todo o movimento negro, essa luta histórica, isso está tendo agora o mínimo de resposta, porque essa atuação, esse protagonismo é fundamental. Eu acredito que só o amor, né? É só o amor ao próximo, a entender que o outro também sangra, que o outro também sente, que o outro também chora, que o outro também tem tudo que você tem, que eu tenho, e só o amor vai fazer com que essa sociedade consiga se transformar. O amor e a fé. Né? A fé ela não se ensina, ela se sente. Então, assim, acredito nesse Deus, nesses deuses, nessa energia em que transforma, em que acende ou que reacende, como vai reacender, como reacendeu a nossa fé, né? Porque eu acredito que se Deus quisesse que todos nós fôssemos iguais, ele tinha criado uma pessoa e uma máquina de Xerox. Mas se ele permitiu que todos nós fôssemos diferentes, pretos, brancos, azuis, encarnados, é porque ele gosta, ele permite e ele ama essa diversidade. E é o amor que vai transformar tudo isso.